Agora nós vamos falar sobre o projeto Corpos Nordestinos. Afinal, que projeto é esse? Quem vai falar é o João Alves Júnior, que está com a gente aqui nesta manhã. Obrigado, João, pela participação. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Afinal, que projeto é esse, Corpos Nordestinos, João? Então, esse projeto, primeiramente, ele foi contemplado pelo edital Elizabeth Anderle, que é um edital cultural estadual. E esse projeto visa dialogar com corpos nordestinos que moram em Blumenau e Gaspar. Nessa conversa, para saber um pouco mais sobre as vivências dessas pessoas, das trocas também que elas estão colhendo aqui nessas cidades, que é Blumenau e Gaspar, das diferenças culturais, se são aceitas ou se não são aceitas, nessas contradições que a gente tem bastante. Então, esse é o projeto, esse é o intuito, de conversar, dialogar com as pessoas, entender essas vivências e saber como elas estão lidando nessas culturas diferentes, né? E o que motivou essa tua iniciativa de fazer esse levantamento, de fazer essa pesquisa com as pessoas que vêm lá do norte do Brasil para cá? Olha, várias coisas me motivaram. A partir de terapias, por isso que eu aconselho, gente, façam terapia. A partir de terapias eu fui dialogando, entendendo um pouco mais do meu contexto, porque eu sou uma pessoa nordestina, sou de Pernambuco, Petrolina, moro aqui já há quase 20 anos no sul, entre Blumenau, Gaspar e Porto Alegre também. Então tenho uma vivência mais no sul do que no nordeste e via certas contradições e certas peculiaridades que... Coloco como peculiaridades, não vou colocar como preconceitos. Sim. Mas que era diário, assim, sabe? Além do meu corpo, porque meu corpo, eu sou uma pessoa branca, tem uma passibilidade muito fácil sobre o contexto aqui blumenauense, gasparense também. Mas a ideia é dialogar com essas pessoas e entender o porquê dessas diferenças culturais, o porquê se sentir, às vezes, a cultura nordestina ser um pouco com um olhar mais inferior, com um olhar mais no sentido ruim, e a cultura tipo germânica, por ser europeia, ter umas condições mais elevadas nesse olhar. A intenção não é anular ou colocar uma cultura maior que a outra. A ideia é coexistir entre essas culturas, entende? Então, esse diálogo é para ampliar o olhar dessas pessoas nordestinas que estão morando aqui, entender o que elas sentem, as histórias também, se já sofreram alguma coisa, se estão com melhores condições de vida, porque a maioria das vezes é para vir aqui em busca de melhores condições de vida. É verdade. Bom, o que te motivou a sair de Pernambuco e vir para Blumenau? Pô, eu nem sei. O motivo foi meus pais mesmo. Porque meu pai é daqui, meu pai é de Gaspar, né? E minha mãe é de Petrolina, Pernambuco. Eles se conheceram lá porque meu pai é técnico têxtil e lá teve um boom nesse lugar do técnico têxtil, de malha, essas coisas. E daí ele foi para lá estudar, trabalhar, conheceu minha mãe, constituíram uma família e depois de um tempo eles decidiram vir para Santa Catarina, assim. Mas eu nasci lá, meus irmãos nasceram lá também. A família por parte de mãe é de lá e a família por parte de pai daqui de Santa Catarina. Entendo. E pouco daquela cultura veio para cá. Sim. E você estranhou muito essas diferenças no início? O que você lembra, lógico, né? Você era criança. Eu tinha uns 6 anos. Eu não lembro de estranhar, assim. Eu lembro de ser zoado bastante, de ter um deboche em relação ao meu sotaque, ao jeito de fala, que falava que não era o certo, mas aí eu pergunto o que é o certo, né? Qual que é o jeito certo de falar. Mas acho que no adulto eu estranhei mais, assim, porque eu já estava mais constituído da cultura germânica, entendendo como ela também estava me atravessando, entendendo algumas coisas que eu também estava deixando de lado da cultura nordestina. Então acho que mais de adulto eu fui entendendo essas diferenças, assim, sabe? E o que mais te chamou a atenção nessa questão de diferenças? Olha, eu acho que é mais Aqui tem um lugar muito mais fechado. Eu coloco fechado no sentido de não estar aberto ao novo, sabe? Muitas vezes. Até por isso que é muito forte a cultura europeia aqui ainda, nesse lugar, né? Que às vezes nem é tão mais europeu assim, sabe?
Na Europa já às vezes nem é isso também. Não posso falar com concretização. Eu crio palavras também, gente, então qualquer coisa pode perguntar. Fique à vontade. E acho que a diferença é mais esse no olhar, assim, sabe? No Nordeste eu me sinto um lugar mais à vontade de ser eu, assim, entende? De usar minha roupa, de usar o que eu quero, sem sentir um certo julgamento. E aqui não, aqui às vezes eu fico mais travado. Aqui há um olhar julgador. É isso. Mesmo que tenho, tipo, eu sou uma pessoa branca, né? Então eu passaria. Meu pai é branco também, minha mãe é negra, no caso. E eu passaria, tipo, tranquilamente, mas ainda tem um olhar muito julgador, sabe? Não que lá não tenha também, mas lá é um outro olhar, assim, é um olhar mais tranquilo, não tem tanto um julgador de olhar de cima a baixo, tipo, o que você está fazendo aqui nesse mercado, nesse restaurante, quem é você, sabe? É um olhar que você já entende algumas nuances e alguns detalhes, que essa é a diferença, assim, que me pegou bastante e até me fez fazer essa pesquisa, assim, ir em busca desse lugar, assim. E é muito interessante, é muito bom que a gente tenha esse levantamento, né? E esse conhecimento também do que as pessoas sentem. É importante isso. A pesquisa termina hoje. Hoje você vai fazer as últimas visitas, os últimos contatos? Hoje é o último contato. Hoje, na verdade, é o experimento cênico que vai acontecer na Secretaria de Cultura, ali na Rua das Palmeiras? Isso. Na 15, isso. né? Na 15, não sei o número. Mas é na Secretaria de Cultura, no Auditório Carlos Jardim, às 20 horas. Vai ter um experimento cênico, onde, a partir dos dados que eu levantei, eu sou ator, palhaço, produtor cultural também. Então, a partir desses dados, eu estou elaborando um experimento cênico, que daí a partir desse experimento cênico, é para surgir um espetáculo. A partir desses dados, né? Então, o fruto disso tá sendo gerado nesse momento, assim. Ontem já aconteceu um experimento e hoje vai acontecer outro. Aí hoje eu finalizo esse projeto das ações. A tua intenção é coletar esses dados e pegar todas essas informações, transformar em um espetáculo, mostrando ao público a reação das pessoas que vêm de fora para cá. Isso. É isso. Eu vou pegar esses dados e transformar ele no espetáculo. Aí poesia, provocações entram nesse lugar, sabe? O que você tem ouvido de histórias até agora, né? O que motiva as pessoas do Nordeste a escolher o Sul do Brasil? A gente teve uma época que era o Sudeste, né? Mais procurado. Agora parece que o Sul virou também uma atração a mais. Para esse pessoal que vem aí do Nordeste, a gente nota no dia a dia o crescimento dessa população aqui na cidade, né? O que eles dizem, né? O que fez eles mudarem para cá? Olha, eu acho que o que mais forte que pega é eu vou traduzir como fome, entende? A fome que é o que faz eles migrarem. A dificuldade de viver lá. Isso. Aí é uma qualidade de vida, emprego. Porque lá foi muito explorado, né? E não teve um retorno do governo, não teve uma reparação histórica. E daí hoje em dia é violência. Claro que eu estou falando aqui generalizando, né? Tipo, não é só isso. Mas a maioria das falas que eu escutei eram porque aqui tem emprego, ou aqui eu consigo uma qualidade de vida melhor, consigo ajudar a minha família que ficou lá também. Então muitos vêm para cá não só pensando neles, mas pensando também em quem ficou. Na família toda. Na família toda. Daí, tipo, aí se constitui aqui, cria uma morada. Aí muitas vezes traz outro familiar para cá também, porque sabe que aqui tá mudando a vida dele. Então, não que lá seja ruim, entende? Essa mudança não é pela ruindade, mas acho que eu olho mais porque lá foi explorado muito e aqui tá tendo outras oportunidades também, sabe? Eu acho que é esse lugar, assim, é a fome mesmo. É o básico, sabe? Essa migração é pelo básico, de ter uma casa, de ter uma comida, de ter um saneamento básico, de ter um emprego. Um lugar bom para viver. Isso, um lugar bom para viver. Que você possa desenhar um futuro e realizar esses sonhos que você desenha, né? Isso, perfeito. Quando você volta a visitar os seus familiares lá em Pernambuco, em Petrolina, olha quanto tem gente daqui sai para visitar Petrolina, né? É uma cidade turística lá de Pernambuco, muito conhecida. Mas quando você volta para lá, né? Como é que está a situação lá da família? Do que você vê de diferenças entre aqui e lá?
Nossa, eu vejo bastante diferença. O clima é totalmente diferente, o calor é totalmente distinto daqui, as pessoas também. É, claro que vai mudando sempre, e Petrolina é caatinga, né, sertão, mas não tem mais esse lugar do sertão tão forte, porque tem esse imaginário, né, tipo sertão, pobreza, seca, pá. Mas não é tão forte. E a diferença é o clima, eu acho. Eu vejo bastante diferença porque eu cresci aqui, né? Então, quando eu vou pra lá, tudo meio que se torna novo, assim. O meu sotaque volta, a convivência muda, o meu olhar sobre as coisas se torna outra. E é uma diferença muito, muito gritante, assim. Porque aqui é mais frio, as pessoas são um pouco mais fechadas, mais gélidas. Mais frias. Mais frias também. E não tô colocando aqui como julgando ou culpabilizando ou criando esse lugar de embate entre culturas, né? Só pra, tipo, pensar mesmo esses detalhes que a gente tem que prestar atenção, assim, cada contexto é diferente. Mas que são culturais, né? São as diferenças regionais que um país grande como o nosso tem, né? É isso. E a gente tem que saber oscilar aí, conviver em todos esses lugares com as suas culturas, respeitando cada um a sua, né? Com certeza. Você conhece pessoas nordestinas? Eu conheço muito pouco, eu estou conhecendo você, já, muito ótimo, né? Não tem muita convivência aqui, apesar de notar que cresceu muito o movimento, mas não tenho convivências com nordestinos, né? Mas é interessante as diferenças, né? Já passei pelo Nordeste, é um lugar lindo, maravilhoso, né? O turismo lá é muito forte, mas a gente vê as dificuldades, né? Indo lá, você começa a entender um pouquinho mais as dificuldades que os cidadãos passam lá, né? Eu acho que a diferença de padrões de vida lá é muito mais evidenciada na rua do que para cá, né? Do Sudeste, no Sul. Porque aqui acho que nos centros tem acho que mais esse lugar, eu vou botar como higienização, assim. Porque daí, aqui mais as periferias, aqui tem bastante periferia, tem bastante desigualdade também. Tem, né? Claro que tem. Então, mas não são tão evidenciadas visualmente, né? Isso, para quem como é um turista ou para quem tá vindo de fora visitar, como são lá. Porque lá tu consegue visualizar mais. Né? Você vai no centro, você tipo, vai caminhando na rua, você consegue enxergar tipo, já essas desigualdades, entende? É verdade, é verdade. Uma coisa que me chamou a atenção foi que eu vi favela de frente para o mar, né? E os prédios atrás das favelas. Ou seja, aquela pessoa que tinha um poder aquisitivo melhor estava mais distante da praia do que aquele que não tinha. Tinha um poder aquisitivo menor. Chamou um pouco a atenção lá, porque nós aqui fizemos o inverso. Que daí quem tem o poder aquisitivo fica no centro e quem não tem fica mais na afastado, né? Mais distante. Isso é uma coisa que chamou a atenção lá. Bom, de qualquer forma, está acontecendo esse levantamento, termina hoje à noite, né? Com essa sua apresentação. E esse levantamento todo vai virar aí uma apresentação. E é muito interessante que a gente tenha esse levantamento. Deu para notar, sim, o crescimento da população nordestina aqui na nossa cidade, em Gaspar? Pô, deu. Até a pesquisa surge a partir disso também, assim, além de algumas angústias minhas que eu falei, né, de conversa com terapia e de entendendo um pouco desse meu corpo aqui nessa cultura. Além disso, eu dialogava diariamente com pessoas na rua, escutava o sotaque, já dialogava, já perguntava de onde era. Então, isso foi aumentando no meu dia a dia, né? Claro que a minha escuta estava mais ampliada, então eu prestava mais atenção nisso, assim. Mas eu ouvi uma crescente muito forte, assim. Acho que a gente estava conversando antes, no IBGE fala que, acho que IBGE 2010, 2011, fala que tinha 6 mil famílias ou pessoas aqui nordestinas. Eu não vi o IBGE ainda, já saiu recentemente. Não, ainda não. Mas acredito que aumentou bastante, de nordestinos e nortistas também. E tem essa confusão, né? Tipo, de confundir nortista que é norte, o que é nordeste. Essa geografia básica. Mas eu vejo uma aumenta muito forte, assim. Isso já tá constante, tá?
É verdade. Só chamando então a atenção para o evento de hoje à noite, a partir lá no Carlos Jardim, a partir de 20 horas. 8 horas da noite, então 8 tem horas essa da noite. apresentação lá. É aberto ao público essa aberto apresentação? ao público. Só chegar, colocar o nome na lista de presença e se desfrutar. É uma coisa bem simples, vai ser uma troca mesmo, vou apresentar algumas coisas, vai ter um lugar cênico daí do teatro, da poesia. E para ir aberto a essa troca, a escuta, a compartilhar também. E ganhar um pouquinho mais de conhecimento nesse sentido. Né? Acho que é legal. Então, a partir das 8 horas da noite, lá no Teatro Carlos Jardim, no auditório Carlos Jardim. Na Secretaria de Cultura. Na Secretaria de Cultura aqui de Blumenau. João, obrigado pela tua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito bom falar aqui. A sua escuta também foi muito boa. Obrigado, espero que outras pessoas tenham escutado. E vamos lá, hoje à noite, 20 horas, Secretaria de Cultura. Lembrando que esse projeto ele é patrocinado pelo edital Elizabeth Andeli, do fundo, ele é do projeto, nossa, minha cabeça é confusa, peço perdão. Ele é um edital cultural do Estado, então ele é patrocínio com verba pública, então isso é muito importante também, que as pessoas vão lá, ver esse projeto, usufruir também disso, porque foi uma pesquisa de muito tempo, estou desde o começo do ano pesquisando, então eu espero a presença de todos vocês lá. João Alves Júnior falou com a gente sobre o projeto Corpos Nordestinos.